Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde, em casa, atendendo às recomendações das autoridades e tocando a vida, porque depois que passarmos por essa crise, a vida continua. O objetivo desse nosso contato é dar andamento ao nosso programa de Direito Constitucional 1, abordando um tema extremamente importante para a nossa disciplina, né, que é controle de constitucionalidade. Então, nesse primeiro encontro, nós vamos falar rapidamente sobre a ideia de jurisdição constitucional e a ideia de controle de constitucionalidade. Então, vejam bem, como nós discutimos muito em sala de aula, a Constituição passou a ocupar um papel de destaque no ordenamento jurídico, no caso do Brasil, a partir de 1988. Então, isso faz com que a Constituição deixe de ser um instrumento marginal, um instrumento que está à margem de outros elementos normativos do ordenamento jurídico e passe a ser o paradigma, passe a ser a principal referência para todo o sistema. Com isso, ganha corpo a ideia de uma jurisdição constitucional. E o que é que isso quer dizer? Bom, durante muito tempo, a Constituição foi vista apenas como um mero manual de instruções do Estado. Algo onde você discutia simplesmente o funcionamento do Estado, o funcionamento dos poderes, a estrutura formal estatal, enfim, e nada mais do que isso, né? A lei, como espécie normativa, ela teve durante muito tempo uma importância muito maior do que a própria Constituição. Com a Constituição de 1988, nós passamos a consolidar no país aquilo que se convencionou chamar de Estado Constitucional de Direito, ou seja, um tipo de Estado que é estruturado a partir da Constituição, em função da Constituição, né? E não um tipo de Estado em que a Constituição só é utilizada como algo que vai formalmente possibilitar a sua estruturação. Naturalmente, diante dessa mudança de perspectiva, diante dessa mudança de paradigma, a Constituição passa a ter uma importância muito maior do que tinha durante muito tempo. E, consequentemente, desobedecer a Constituição passa a ser algo mais grave do que era antigamente. Por quê? Porque agora a Constituição não é mais uma norma comum. Portanto, a desobediência à Constituição implica em uma violação à supremacia constitucional e, portanto, algo que pode prejudicar a estabilidade de todo o sistema jurídico. Então, esse novo conceito de jurisdição constitucional vai proporcionar também a estrutura daquilo que se convencionou chamar, que nós chamamos de controle de constitucionalidade. O que é controlar a constitucionalidade de uma norma? Controlar a constitucionalidade nada mais é do que analisar se os comandos emanados da Constituição estão ou não sendo seguidos pelas normas infraconstitucionais. Então, basicamente, o que nós precisamos lembrar para poder entender controle de constitucionalidade, né, e é algo extremamente simples e objetivo, razoável, né, é um raciocínio lógico. Eu digo sempre, o assunto é fácil. A lógica do controle de constitucionalidade é algo simples. Agora, se torna difícil pelas particularidades, pelas exceções que o tema emprega, não é? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar para entender controle de constitucionalidade é o que significa rigidez constitucional. Então, o legislador constituinte, no momento em que ele opta por uma Constituição rígida, ele está estruturando toda a lógica normativa a partir da qual a Constituição vai se estruturar. Por que isso? Primeira coisa é lembrar que rigidez não significa imutabilidade. Rigidez significa dificuldade de alteração.
Uma Constituição rígida não é uma Constituição que não pode ser alterada. Pode, mas para que seja alterada, o seu processo de alteração é mais difícil, é mais complexo, é mais solene do que o processo de alteração de uma norma infraconstitucional. Então, a ideia de rigidez, na verdade, ela se reflete em um processo legislativo mais complexo para a alteração da Constituição do que o processo legislativo previsto para a alteração das normas infraconstitucionais. Então, se trata simplesmente de uma comparação entre processos legislativos. Para saber se uma Constituição é rígida ou não, o que é que o intérprete deve fazer? Ele deve comparar o processo legislativo que essa Constituição estabelece para a sua própria alteração com o processo legislativo estabelecido pela própria Constituição para a alteração das normas infraconstitucionais. Se dessa comparação o intérprete chegar à conclusão de que alterar a Constituição é mais difícil do que alterar as normas ordinárias, então o intérprete está diante de uma Constituição rígida. Né? Então é um cuidado que nós precisamos tomar, porque normalmente nós temos o vício de tentar encontrar o significado dos conceitos jurídicos pelo sentido gramatical das palavras, o que é muito perigoso. Né? Rigidez é um exemplo disso. Se nós fôssemos pela ideia puramente gramatical, nós iríamos para um caminho totalmente oposto. Né? Gramaticalmente falando, o que é algo rígido? Rígido significa firme, consistente, forte, o que daria a ideia de que rigidez constitucional seria imutabilidade, quando, na verdade, imutabilidade é um outro conceito. Uma Constituição que não pode ser alterada, ela não é rígida, não é semi-rígida, não é flexível, ela é imutável, o conceito é outro. Né? Então, a rigidez, portanto, ela implica em dificuldade de alteração e não em impossibilidade de alteração. E isso está muito refletido no processo legislativo, por exemplo, das emendas constitucionais. Né? Quando nós estudamos o poder constituinte derivado reformador, fica muito fácil perceber isso com os exemplos que o próprio artigo 60 da Constituição estabelece. Quando a Constituição fala, por exemplo, na iniciativa para a propositura de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, né? Em que o artigo 60 diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Só aí nós já temos um exemplo muito claro da rigidez constitucional. Né? Veja, a própria iniciativa para uma PEC, do ponto de vista parlamentar, ela é muito mais complexa do que a iniciativa de um projeto de lei. Um deputado ou um senador tem legitimidade para exercer a iniciativa, no caso do processo legislativo, de um PL, de um projeto de lei. Um deputado ou um senador pode se dirigir ao protocolo da Câmara ou do Senado e protocolar um projeto de lei. Né? Enquanto, no caso de uma PEC, só para exercer a iniciativa, no caso dos parlamentares, é exigido um mínimo de 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado. Então, a gente já percebe de cara essa dificuldade de alteração. Agora, o que é que isso implica? Né? O que é que reflete essa rigidez constitucional? Então, tudo bem, existe um processo legislativo mais complexo para alterar a Constituição do que o processo legislativo das normas infraconstitucionais. Beleza, tudo bem. Mas, na prática, isso reflete em quê? Veja, não adianta você saber que a Constituição brasileira é rígida e que essa rigidez se reflete em um processo legislativo mais complexo se você não souber justificar a consequência desta rigidez. E a consequência dessa rigidez não é necessariamente a dificuldade de alteração. Porque, veja, na medida em que a Constituição diz eu posso ser alterada, mas o meu processo de alteração não é apenas diferente
ele também é mais difícil, mais complexo, mais formal do que o processo de alteração das normas infraconstitucionais. Isso gera, claro, segurança jurídica, porque na medida em que é mais difícil alterar a Constituição que alterar as normas infraconstitucionais, isso pressupõe, pelo menos em tese, que a Constituição terá uma durabilidade maior, terá uma perenidade maior. Mas não é só isso. No momento em que a Constituição estabelece, né, um processo legislativo mais complexo para a sua própria alteração, que o processo legislativo estabelecido para a alteração das normas infraconstitucionais, a própria Constituição já está se posicionando em um patamar hierarquicamente superior. Na medida em que a Constituição diz, eu posso ser alterada, mas o meu processo de alteração não é apenas diferente, ele é mais difícil, é mais complexo, é mais solene, é mais formal, a própria Constituição está dizendo, se o meu processo legislativo é mais difícil que é o processo legislativo das normas infraconstitucionais, então eu, Constituição, não estou no mesmo nível, no mesmo patamar que as normas infraconstitucionais. Portanto, a principal consequência da rigidez constitucional é a supremacia. Então, existe uma relação de causa e efeito, existe uma relação de causa e consequência entre rigidez e supremacia. Né? Quando nós começamos a estudar direito, teoria geral do direito, o próprio direito constitucional, meio que como um mantra, nos é passado que o sistema jurídico é hierarquizado, que o sistema jurídico, né, usando aquela fórmula kelseniana, as normas jurídicas se estruturam em estamentos, em níveis de uma pirâmide normativa, a Constituição é a norma que ocupa o topo dessa pirâmide, que a Constituição não pode ser alterada, ou não pode ser desobedecida, que ela não precisa ser obedecida por todas as normas que estão abaixo dela, mas toda essa informação acaba vindo sem justificativa. É como se você decorasse que a Constituição é suprema sem entender de onde vem essa supremacia. Então, não adianta nada você idealizar esse sistema normativo com a Constituição no topo se você não souber que essa hierarquia, essa supremacia que a Constituição usufrui, exerce, ela é causa, ela não é um fim em si mesmo. A supremacia tem uma causa, melhor dizendo, ela é consequência da rigidez constitucional. Então, nós temos a rigidez como causa, a supremacia como consequência. A Constituição é suprema porque, antes de ser suprema, ela é rígida. Então, o estabelecimento de um processo legislativo mais complexo gera a supremacia da Constituição. Em outras palavras, o que é que eu estou dizendo? Nos ordenamentos jurídicos em que a Constituição não for rígida, ela também não será suprema. Por quê? Porque se ela não for rígida, o processo legislativo de alteração dela não será mais difícil, mais complexo que o das normas ordinárias, será o mesmo. Né? E se é o mesmo, não haveria hierarquia. Bom, então a Constituição é rígida. Em decorrência dessa rigidez, ela é suprema. Mas também não adianta só você decorar que a supremacia é uma consequência da rigidez constitucional. Né? É preciso entender como essa supremacia se manifesta. Quem exerce supremacia faz isso de que maneira? Um pai, por exemplo, em relação a um filho, alguém que exerce um cargo de chefia no trabalho, por exemplo, em relação aos seus subordinados. Como é que alguém que detém supremacia exerce e manifesta essa supremacia? Obviamente, através de ordens, através de comandos, através de determinações. Então, a ideia do processo legislativo é um exemplo muito claro do que eu estou dizendo. A ideia de processo legislativo é uma concretização da supremacia constitucional. Por exemplo, quando a Constituição diz, no artigo 60, parágrafo 2º, que a proposta será discutida e votada nas duas casas do Congresso Nacional,
em 2 turnos de votação, somente sendo considerada aprovada se obtiver, em cada caso e em cada um dos 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Em outras palavras, a Constituição está dizendo o quê? Legislador ordinário, ou você obedece o que eu estou estabelecendo aqui, ou não existe emenda constitucional. Então, a Constituição está exercendo a sua supremacia. Como, no caso específico que eu acabei de mencionar, essas ordens dizem respeito a uma formalidade, se diz que a Constituição exerceu a sua supremacia formal. Só que as ordens emanadas pela Constituição, a supremacia da Constituição, não se limita a estabelecer procedimentos e formalidades. De nada adianta, por exemplo, o legislador ordinário criar uma norma, seja uma lei, seja uma emenda constitucional, que cumpriu todos os procedimentos formalmente estabelecidos, mas que, por exemplo, trata de um assunto que não poderia tratar. Então, veja que no artigo 60 da Constituição, da mesma forma que o texto constitucional se preocupa com procedimento, né? O texto constitucional também se preocupa com o conteúdo que as normas eventualmente tratarão. O famoso parágrafo 4º do artigo 60, as cláusulas pétreas, né, representam esse exemplo. Quando a Constituição diz não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Veja que a Constituição, ao expressar a sua supremacia, ela está dizendo ao legislador ordinário que de nada adianta ele, durante o processo legislativo, obedecê-la só do ponto de vista formal ou obedecê-la só do ponto de vista material. Né? A Constituição não se contenta em ser cumprida, obedecida só formalmente ou só materialmente. Portanto, a lógica, relembrando o que nós estamos discutindo, é a Constituição é rígida. Em decorrência dessa rigidez, ela é suprema. Essa supremacia se manifesta formal e materialmente. No momento em que a supremacia da Constituição for violada, ou porque foi descumprida uma formalidade, ou porque foi descumprido o conteúdo que deveria ser abordado em uma determinada norma, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade. Ou seja, o que é uma norma inconstitucional? É uma norma que violou a supremacia da Constituição. E como é que a supremacia da Constituição pode ser violada? Ou quando você desobedece forma, ou quando você desobedece matéria, conteúdo. Por exemplo, imagine uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, e ao invés de ter sido submetida a um segundo turno de votação ainda na Câmara, essa PEC segue direto para o Senado. Obviamente, estamos diante de uma inconstitucionalidade. Neste caso, uma inconstitucionalidade formal. Por que formal? Porque a supremacia deixou de ser cumprida do ponto de vista formal. Por outro lado, suponha que uma PEC cumpriu todos os procedimentos formalmente estabelecidos, mas tem como objeto, por exemplo, acabar com a cláusula pétrea. Então, nesse caso, a inconstitucionalidade será material. Portanto, a inconstitucionalidade significa uma violação à supremacia da Constituição. Essa violação pode se dar formal ou materialmente. Mas isso também não é suficiente. Não é? Por que essa introdução toda para chegar ao conceito de controle de constitucionalidade? Porque, ao contrário do que a gente poderia imaginar, supremacia não significa apenas a capacidade de dar ordens. Quem garante que as ordens que a Constituição dará serão cumpridas? Então, a Constituição é suprema não só porque ela dá ordens, não só porque essa supremacia é exercida formal e materialmente, mas porque diante de uma inconstitucionalidade, diante da violação ou formal ou material à sua supremacia, a própria Constituição prevê
um sistema de autoproteção da sua superioridade, que é chamado controle de constitucionalidade. Então, o que é controlar a constitucionalidade de uma norma? Controlar a constitucionalidade significa analisar essa norma para verificar se ela está formal e materialmente adequada aos ditames constitucionais. Né? Bom, diante disso, chegamos ao conceito propriamente dito. Então, diante de uma suspeita de inconstitucionalidade, o intérprete sabe que ele tem à sua disposição um mecanismo de autoproteção e de defesa chamado controle de constitucionalidade. Portanto, um mecanismo que será deflagrado diante da violação à supremacia da Constituição. Ok, mas identificada a inconstitucionalidade, identificado que a Constituição sofreu um abalo à sua supremacia, como saber o tipo de controle que será operado? Né? Para entender isso, basta você lembrar o seguinte: essa inconstitucionalidade pode ser identificada basicamente em duas hipóteses, em dois momentos. Então, para saber qual o tipo de controle de constitucionalidade que será operado, é preciso saber, primeiro, em que momento essa inconstitucionalidade foi detectada. É possível detectar a inconstitucionalidade ou durante o processo de criação da norma, o chamado processo legislativo, ou quando a norma já está no ordenamento, produzindo seus efeitos. Ora, se eu opero o controle de constitucionalidade em relação a uma norma que ainda está sendo elaborada, isso quer dizer o quê? Que eu detectei a inconstitucionalidade ainda durante o processo legislativo. Nesse caso, qual é o meu objetivo? Atacar a norma que ainda está sendo elaborada para impedir que ela fique pronta. Se eu ataco uma norma enquanto ela está sendo criada, qual é a minha finalidade? Impedir que ela fique pronta, obviamente. Nesse caso, o controle de constitucionalidade é chamado de controle preventivo. Por outro lado, pode acontecer de ou você não ter conseguido atacar eficientemente essa norma antes dela ingressar no sistema, ou pode acontecer de fato, o intérprete só ter percebido a inconstitucionalidade, ou essa inconstitucionalidade só ter sido levada aos órgãos competentes após o seu ingresso no ordenamento. E aí, se eu ataco a inconstitucionalidade de uma norma que já está no sistema, o meu objetivo não é mais impedir que ela fique pronta. O meu objetivo é suspender os seus efeitos. Não é? Nós falamos muitas vezes uma linguagem coloquial que, quando se ataca a inconstitucionalidade de uma norma que já está no ordenamento, o objetivo é retirar a norma do sistema. E, na verdade, não existe esse ato de retirar a norma do sistema. Tecnicamente, a linguagem é suspensão da eficácia. Nesse caso, quando você suspende os efeitos de uma norma que já está no sistema jurídico, o seu controle será repressivo. Portanto, meus amigos, de um modo geral, para a gente ter um primeiro contato com a matéria, o que é que nós precisamos lembrar? Diante da rigidez constitucional, nós temos a supremacia. Essa supremacia se manifesta formal e materialmente. Violada a supremacia, ou formal ou materialmente, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade. Quando essa inconstitucionalidade é detectada durante o processo de criação da norma, o controle será preventivo. Por que preventivo? Porque eu só posso me prevenir de algo que ainda não ocorreu. Então, quando o controle é preventivo, o objetivo é prevenir o sistema jurídico da entrada de uma norma inconstitucional. E eu só posso fazer isso quando a norma ainda não entrou no ordenamento, ou seja, quando ela está no seu processo de elaboração, chamado de processo legislativo. Por outro lado, eu só posso reprimir algo que já existe. Então, se a norma está no ordenamento, o objetivo do meu controle será suspender a sua eficácia e o meu controle será repressivo. Portanto, vamos nos encontrar em outros momentos para detalhar cada um desses
métodos, desses mecanismos de controle de constitucionalidade. Então, espero ter sido útil nesse primeiro contato e, sem dúvida nenhuma, nos próximos nós iremos detalhar ainda mais esse e outros temas. Um grande abraço.